Jesus ia se retirando do templo, quando se aproximaram deles os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, pode sentar, irmãos, amém? Ele, porém, lhe perguntou: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, ele, assentando no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, dize-nos quando acontecerão estas coisas, e que sinais haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerra, rumores de guerra, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Nação se levantarão contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar, repita comigo, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Agora todos, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Repita mais uma vez: aquele que perseverar até o fim será salvo. Repita: até o fim. Amém? Não é até o meio, não é até a metade, ou não é só no começo. É aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse texto, ainda que ele esteja dentro de um contexto um tanto escatológico, há algumas coisas aqui que já aconteceram e outras estão acontecendo. Por exemplo, quando Jesus diz para os seus discípulos: estão vendo o templo? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando Roma invade Jerusalém e eles destroem o templo, eles derrubam o templo. Outras coisas estão acontecendo, guerras, sim ou não? Rumores de guerra, né? A gente vive vivendo aí um rumor de guerra entre hoje muito mais uma guerra biológica, uma guerra de bomba atômica, né? Entre China, entre Estados Unidos, entre Coreia do Sul e Estados Unidos. Tudo está envolvido Estados Unidos, né? Antes era Rússia, né? Que era chamado de Guerra Fria. Quem lembra disso? Guerra Fria. Era aquela Guerra Fria. Por que Guerra Fria? Você já entendeu por que Guerra Fria? Guerra Fria porque era uma guerra mais ideológica. Era uma coisa mais de ameaça. Hoje já é a guerra atômica, que é o medo de alguém apertar um botãozinho e bum, explodiu, mandar um míssil que exploda, sabe? Aquela coisa toda. Então a gente vive esses rumores. Terremotos. Estão acontecendo ou não? Sempre aconteceu, tá?
mas hoje acontece numa escala muito maior. Furacão, quem diria que no Brasil iria acontecer furacão? Há uns dias desses eu estava ouvindo na televisão que já tem lugar no Brasil que está tendo terremoto. Aqui no Rio de Janeiro teve um pequeno terremoto, aqui no Rio de Janeiro, porque passou batido. Algumas pessoas noticiaram ali para o lado da Baixada Fluminense, houve um pequeno terremoto, até ficaram preocupados, achando que aquele vulcão ali de Nova Iguaçu poderia estar sendo novamente ativado, né, e tal. Então a gente vai vendo que coisas que antes só aconteciam lá fora, já estão começando a acontecer aqui no Brasil, né? Teve um furacão aí do lado de Santa Catarina, irmão, que o negócio foi muito feio. Então essas coisas já estão acontecendo. Então essas coisas já não são tão escatológicas como nós pensávamos que seria. Pode deixar ele, sabe? Como nós pensávamos que seria. Na verdade, está se cumprindo a palavra de Deus. Mas nós não queremos levar a questão aqui para uma questão escatológica. Nós queremos trazer para os dias de hoje, porque nós já estamos vivendo muitas coisas sobre isso. E a palavra de Deus aqui, Jesus, ele vai falar algo que nós precisamos começar a pensar. Porque o que nós mais temos visto são pessoas parando no meio do caminho. Pessoas que começaram bem, galgaram até alguma posição no meio eclesiástico e pararam. Aí aqui também vai falar dos falsos profetas. E às vezes nós não perseveramos por pessoas. Porque pessoas falaram isso, porque pessoas fizeram aquilo. Se você for perguntar, a grande maioria das pessoas que hoje estão desviadas, que estão afastadas do Evangelho, elas não vão botar a culpa em Jesus, elas não vão falar mal de Deus, mas elas vão criticar pastores, elas vão criticar algum irmão da igreja, elas vão trazer sempre algum acontecimento com pessoas, para poder hoje justificar. Ou então é porque soube que um pastor fez isso, ou alguém cometeu alguma coisa, um pecado, e aquilo, quer dizer, a palavra vai dizer que Jesus vai falar: acautelai-vos, tais coisas devem acontecer. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como que a nossa fé ela é provada? Você acha que como que Deus prova a nossa fé? Se não através dessas coisas, se não através desses acontecimentos, sejam naturais ou sejam eles, né, de uma ordem espiritual. Porque Deus, ele quer ver realmente se a nossa fé está nele. Por isso que ele vai dizer: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu quero pedir a alguém que abra a Bíblia no livro de Hebreus. Pode abrir todo mundo, eu quero que vocês não fechem a Bíblia, amém? Quero que vocês me acompanhem nos textos bíblicos que nós vamos ler. E aí eu vou pedir que alguém se levante e leia. Eu não vou pedir, irmão, fulano, não, alguém se levante e leia para mim Hebreus 3,14. Quem vai se levantar e ler em voz alta?
que está escrito? Porque nós, na minha versão está assim, porque nos temos tornado participante de Cristo. Continua. Leia. Aí na minha versão, se é que guardamos firme até o fim a nossa confiança inicial. Então aqui vai dizer o que Paulo está dizendo aos hebreus. Ele está dizendo aqui com outras palavras, quando Jesus vai dizer, aquele que perseverar até o fim será. Então a salvação ela é condicional. Amém ou não amém? E qual é a condição para a salvação? Primeiro eu entrego minha vida para Jesus, sim ou não? Amém. Mas aqui tem uma condição: aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque tem muita gente que acha que a salvação, tem gente que fala assim, não, a salvação é pela graça. E isso é um fato. Mas que graça é essa? A salvação é pela graça, mas ela não é de graça. Precisamos entender isso. A salvação é pela graça. Qual é a graça? É que era para mim, era para você morrer por conta do teu pecado, por conta da tua iniquidade. E aonde entrou a graça? Jesus tomou o nosso lugar. Aí está a graça. Eu merecia morrer, Jesus morreu no meu lugar. Eu merecia ser punido, Jesus foi punido no meu lugar. Isso é a graça. Por isso que a Bíblia vai dizer que Jesus ele se entregou para que todo aquele que nele, amém, não pereça, mas venha a ser salvo, venha herdar a vida eterna. Então qual é a condição agora? Eu tenho que perseverar. Porque se eu não perseverar, eu não vou ser salvo. Perseverar em quê, pastor? Perseverar nessas coisas aqui que Jesus está mostrando que vão acontecer, coisas que estão acontecendo, coisas que já aconteceram e coisas que ainda irão acontecer. Eu não tenho, como diz aqui o texto da palavra, cuidado para não vos alarmarde das coisas que têm que acontecer. É interessante que quando nós estudamos a palavra, quem estuda a palavra não se assusta com nada que está acontecendo. Quem conhece a palavra não fica, porque está escrito. Por isso que a palavra de Deus ela vai dizer assim, passarão céus e terra, mas a minha palavra permanecerá. Tudo que vai acontecer, que está acontecendo, que já aconteceu e que vai acontecer, está aqui, irmão. E nós precisamos perseverar nessa palavra, perseverar em Cristo, perseverar como corpo de Cristo, para que nós possamos alcançar a nossa salvação. Eu costumo dizer que eu não sou salvo. Você vai entender. Eu estou salvo. Qual é a diferença?
Quem pode me dizer aqui qual é a diferença? Estar salvo e ser salvo. Hã? Perfeito. Eu estou salvo. Eu ainda não sou salvo. Você está entendendo? Porque ninguém é nada. Nós estamos alguma coisa. Amém? Só seremos salvos quando se concretizar na nossa vida, ou pela morte, ou pelo arrebatamento da igreja. Aí ninguém mais pode, nem você perde mais a sua salvação, depois que nós transcendermos esse corpo físico, essas coisas aqui da terra. É por isso que Jesus está falando que nós temos que perseverar. Essa perseverança é aqui, enquanto igreja, enquanto homens, enquanto pessoas, porque Jesus vai falar que a gente vai ter, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Ele está dizendo que ele venceu, por quê? Porque Jesus já tinha transcendido todas as coisas, irmão. Então nós precisamos perseverar. Aqui Paulo está dizendo, no texto aqui, que Hebreus, que nós seremos salvos se nós guardarmos firme até o fim a nossa confiança inicial. Quer dizer, na mesma fé que você começou, você tem que terminar. Guardarmos até o fim a nossa confiança inicial. Quer dizer, quando eu entreguei a minha vida para Cristo, eu confiava, eu estava no fogo puro, eu estava cheio da unção, o Espírito Santo. Aí vou caminhando, vou vendo as coisas, vou vendo alguém fazendo isso, vou vendo alguém cometendo aquilo e tal, e aí daqui a pouquinho a minha confiança começa a ser abalada. Aí eu vou chegar lá no final, sem confiança. Eu tenho que ter a mesma confiança. É isso que Paulo está dizendo aqui. A palavra confiança, a palavra fé, ela deriva da palavra confiança. Amém? Por isso que Paulo vai dizer, olha, eu combati o bom combate. Eu encerrei a carreira, mas eu guardei a minha confiança. Me mantive confiante, mesmo nos combates, mesmo encerrando a minha carreira. Mas eu guardei a minha fé, eu guardei a minha confiança. Paulo está dizendo, a minha confiança inicial é a mesma. Nós não podemos ser aquelas pessoas que vivem em oscilação. Hoje eu estou cheio de fé, amanhã eu estou sem fé nenhuma. Nós não podemos permitir que as circunstâncias, que as coisas da vida, sejam elas pessoais, ou sejam elas na igreja, ou seja do trabalho, desemprego, ou a falta da conquista de alguma coisa, isso não pode ser o termômetro da nossa fé, da nossa confiança em Deus, amém? Pode vir o que vier, a nossa confiança, ela tem que ser permanente, ela tem que ser firme, porque disso depende a nossa salvação, irmão. Aquele que não perseverarem, não apenas um pouco, não até a metade, mas até o final da corrida. Amém? Entenda uma coisa, Paulo ele vai dizer assim, o atleta, quando ele,
vai se preparar para uma Olimpíada, ele se prepara. Eles estão ali para correr atrás de uma coroa corruptível, mas eles se preparam de noite, de dia, sabe? Eles se desgastam naquilo que eles querem, porque eles querem fazer o quê? O melhor. Eles querem chegar lá na Olimpíada, eles querem chegar lá no dia da corrida, sabe? Prontos, preparados para, se possível, alcançar o prêmio, que é o primeiro lugar. Mas tem aqueles que vão se dar por satisfeitos só de pelo menos completar a corrida, completar. Ele sabe que ele não vai ter chance contra alguém que se preparou, teve uma estrutura melhor, mas ele fica assim: pelo menos se eu conseguir chegar. A mesma coisa tem que ser a minha e a sua vida, querido. Porque eles correm por uma coroa corruptível. Nós corremos por uma coroa incorruptível, que ninguém poderá te tirar. E não tem primeiro, segundo e terceiro lugar. Aqui todos serão vencedores, se perseverarem até o fim. Todos nós vamos chegar, sabe, diante de Deus e receber a nossa coroa de glória, a nossa coroa de honra, se perseverarmos até o fim. Quem pode ler para mim Hebreus 10, do 35 ao 39? Uma outra pessoa agora. Fique de pé e leia para mim Hebreus 10, do 35 ao 39. Amém. Fique de pé e leia. Do 35 ao 39. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Não lanceis fora, pois a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Quem mantém a sua confiança vai receber a recompensa. Aí aqui vai dizer: porque necessitais. Na tradução dele está paciência, mas essa paciência também quer dizer perseverança. Porque necessitais de perseverança, para que depois, repita comigo, depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a. Então, qual é a condição aqui? Qual é a condição aqui no texto? Depois de haver desfeito a vontade de, alcanceis a promessa. A Bíblia, ela é um livro de promessas, para mim e para a sua vida. Mas toda promessa na Bíblia está condicionada a algo que eu tenho que fazer. Porque tem gente que só quer a promessa, mas esquece que há uma condição que Deus colocou para que essa promessa se cumpra. Depois de haver feito
a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda bem pouco tempo, aquele que há de vir, virá, e não tardará. Quem? Está falando de quem? De Jesus, meu. Diga para o teu irmão, Jesus vai vir. Falar promessa vai se cumprir. E nós não podemos deixar que, sabe, olha o que fala, ainda um pouco, tem uma tradução que fala um pouquinho de tempo. Um pouquinho de tempo. Mas que pouquinho, né, irmão? Mas a certeza é que essa promessa, ela tem que permanecer viva em nós. Porque se eu deixar de crer que Jesus vai voltar, eu estou deixando de confiar naquilo que Ele prometeu. Pastor, como é que eu mantenho a minha confiança nessa promessa da volta de Jesus? Lê a Bíblia, irmão. A Bíblia, todas as promessas do Antigo Testamento se cumpriram em Jesus. Amém? Todas as promessas. Então, peraí, se Deus fez promessa lá no Antigo Testamento, que iria se cumprir em Jesus, você vai ler o livro de Isaías, que vai dizer, Isaías 9, um menino vos nasceu, um filho se nos deu, o seu nome será Deus forte, poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. O poder estará sobre os seus ombros. Aí nasce Jesus. Aí você vai lá no Gênesis e vai falar assim, ó, vai nascer a virgem dará a luz. A virgem deu a luz? Sim ou não? A um menino. E esse pisará a cabeça da serpente. Pisou ou não pisou? Mas a serpente ferirá seu calcanhar. Ferirá, quer dizer, a cruz. Então tudo se cumpre. E aí nós, por não conhecermos as Escrituras, não perseveramos porque não conhecemos. A Bíblia diz, o meu povo perece porque falta conhecimento. Porque a gente quer estudar a gente quer um monte de outra coisa. Mas ninguém quer perseverar em adquirir conhecimento da palavra. Porque é essa palavra, é esse conhecimento, são essas promessas. Toda vez que alguém falar para mim assim, eu não acredito nesse negócio de que Jesus vai voltar. Eu falo, tu não acredita porque tu não conhece as promessas que já aconteceram. Se tu conhecesse as promessas que já aconteceram, você ia acreditar que essa promessa também vai acontecer. Mas ele vai vir para quem crê. Ele vai vir para quem guarda essa palavra, para quem persevera nessa palavra. Aqui vai dizer que nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, porque quem recua vai se perder. Quem recua se perde. Mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nós precisamos ter perseverança para depois de fazermos a vontade de Deus, possamos receber o que foi prometido, conforme diz a palavra de Deus. Alguém abra para mim, 1 João 2, 25. Todos abram, mas alguém vai ler para mim. 1 João 2, 25. Isso aqui é algo tremendo, irmão. Isso aqui é algo que nós temos que você, essa noite, tem que guardar isso no teu coração. Quem pode ficar de pé e ler para mim? 1 João 2, 25. Não é João, é 1 João. Amém? Vamos ler junto? Todos. E esta é a promessa que ele, a vida eterna. Repita comigo. Esta é a promessa. Todas as outras promessas
só fala assim: a promessa. Mas quando João vai escrever, ele vai dizer: esta é a promessa. O que isso quer dizer com isso, pastor? Que todas as outras promessas podem ou não acontecer. Agora, esta aqui vai acontecer. Eu posso até não desfrutar dela, mas ela vai acontecer. Porque esta é a promessa. Quando diz isso, está dizendo que esta promessa, ela está aquém de todas as outras. Ela está além de todas as outras promessas. Que todas as outras promessas que alguém te fez, que alguém profetizou sobre a tua vida, que você vai ter um bom emprego, que você vai ter um bom carro, que você vai ser uma bênção, e pá, aquele monte de coisa. Se essas não se cumprirem, não se espante. Continue perseverando. Porque esta aqui é que é a promessa a qual eu e você, a qual nós temos que nos agarrar. Toda vez que algo dá errado na minha vida, eu lembro, há uma promessa maior preparada para mim por Jesus. Toda vez que uma promessa não se cumprir na tua vida, não se espante. Eu vejo pessoas que falam que se afastam da igreja porque um dia alguém fez um eis que te digo, sabe? Assim diz o Senhor, que te prometeu isso, e um monte de coisa. Aí aquilo não acontece, a pessoa desanima e sai da igreja. Sabe por quê? Porque está agarrado nas promessas terrenas. Quando nós temos que estar agarrado é na promessa celestial, na promessa que está dizendo: esta é a promessa, a vida eterna com Deus. E isso é para quem é salvo, irmão. Isso é para quem será, para aqueles que serão salvos. Nós temos que nos apegar nessa palavra e entender que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Deus falou na sua palavra, na boca do próprio Cristo, instruindo Nicodemos, vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele, olha a condição, eu tenho que crer. Olha, crer é diferente de acreditar. Porque tem muita gente que fala: não, eu acredito em Jesus, mas não crê. Tu perguntar desculpa aqui usar alguns termos, tu perguntar lá pro católico lá fora: você acredita em Jesus? Eu acredito. Mas ele acredita em Jesus, ele acredita em Maria, ele acredita em São Jorge, ele acredita em todos os santos que tem por aí. Ele divide a glória de Deus com todos esses santos que tem por aí. Então ele acredita. Porque quem crê somente naquele que entregou a vida por nós. Naquele que através da cruz abriu a oportunidade para mim e para você de ser salvo. A vida eterna é uma promessa. A vida eterna não é uma promessa, ela é a principal promessa. Mas para recebê-la, precisamos permanecer nela até o final. Aquele que abandona, aquele que não persevera, mas retrocede, não receberá a promessa. Olha o que o escritor de Hebreus, ele vai dizer novamente, encorajando. Por que aqui eles botam assim, o escritor aos Hebreus?
Porque quem evangelizou foi Paulo, mas quem escrevia era Lucas. Lucas, o doutor Lucas, que fez o evangelho de Lucas, é que era o escriba de Paulo. Então aqui vai dizer assim, abra aí, continuando em Hebreus 12, versículo 1 e versículo 2. Nós vamos ter aqui os cultos bem participativos, irmãos. Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Olha o que diz a palavra do Senhor. Quem pode ficar de pé e ler para mim? Mais uma pessoa. Rapidinho, irmãos. Vai sair daqui meia-noite. Amém? Portanto, nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço. Amém? Embaraço não é o pecado, é o embaraço. Porque aqui é deixando todo embaraço. Sabia que tem coisas que embaraçam a nossa vida? E não nos permite caminhar na direção da nossa salvação? Tudo aquilo, irmãos, que te afasta da igreja, tudo aquilo que te afasta dos cultos, tudo aquilo, eu estou dizendo que afasta, que não afasta de você, sabe, vive para aquilo. Tudo que te afasta do culto, tudo que te afasta da igreja, ainda que sejam coisas boas, é embaraço. Às vezes eu chego para o camarada e falo para o cara assim: irmão, estou sentindo tua falta na igreja. Pastor, eu estou trabalhando muito. Trabalhar é pecado? Mas pode ser embaraço. É sério, irmão. Pastor, eu estou estudando muito. Estudar é pecado? Mas pode ser embaraço. Pastor, não tenho tempo, pastor, tenho que ficar cuidando da casa, dos afazeres, das coisas e tal, e papapá, o marido tem que chegar no trabalho, tem que contar comida, janta, e não sei o que. É pecado isso? Mas é embaraço. Tem coisas que não é pecado, mas é embaraço. Impede a nossa perseverança. E aí o texto vai dizer: deixemos todo o embaraço. Aí depois ele vai dizer: e o pecado que tão de perto nos rodeia. Então existem duas coisas separadas aqui. O embaraço pode não ser pecado, mas também pode te afastar. E vai te afastando, e vai te envolvendo. Eu costumo dizer que o diabo, ele é perito em analisar a nossa vida. Se ele perceber que o teu negócio é ganhar dinheiro, irmão, pode ter certeza, ele vai te encher de trabalho, porque ele sabe que você quer dinheiro. E você estaria desligado. Aí está entrando dinheiro, serviço aqui, serviço ali, entendeu? Então uma coisa ali, outra coisa ali, e você vai se envolvendo, aí não tem tempo. Não tem tempo de ir para a igreja, não tem tempo de vir para o culto, não tem tempo de orar, não tem tempo de buscar a Deus, não tem tempo de ler a palavra, não tem tempo de nada. Olha o embaraço aí.
Nós precisamos tomar cuidado com os embaraços. Às vezes tem muita gente se afastando de Jesus, não é nem por causa de pecado, é por causa do embaraço. Porque o pecado não te afasta de Jesus, o pecado afasta Jesus de você. Porque a Bíblia diz que só tem uma coisa que faz divisão entre nós e Deus: o pecado e o embaraço. O embaraço me afasta de Jesus, porque ele me afasta da igreja, me afasta da palavra, me afasta da oração, me afasta da comunhão. Quando eu vou ver, eu estou longe de Cristo. E nós precisamos vigiar com esse embaraço. O embaraço impede a tua perseverança. Às vezes o cara não está nem em pecado, mas se tu for conversar com ele, ele já está, ele não tem tempo para nada. E o inimigo é assim, irmão. O que te afasta da presença de Deus, ele te dá um caminhão. Um caminhão daquilo. Agora, se aquilo que você recebe é para a glória de Deus, é para te aproximar de... Lembra de Abraão? Rapidamente aqui. Abraão, toda vez ele levantava um altar para Deus. Toda vez ele levantava um altar para Deus. Ele chegava numa cidade e levantava um altar para Deus. Aí passou-se 70, passaram-se 30 anos, né, que ele vai ter filho já com 90. Amém? Durante 30 anos, onde ele chegava, ele levantava altar. Quando nasceu Isaac, ele parou de levantar altar. Sabe quando é que ele foi levantar outro altar? Adivinha? No Moriá, para sacrificar Isaac. Porque Deus falou: pega o teu filho e sacrifica ele para mim. Sabe o que Deus queria? Não era o sacrifício de Isaac. Deus queria que Abraão voltasse a levantar altar. Amém? Deus não quer sacrifício na tua vida não, irmão. Deus quer que você levante altar para a presença dele. Sabe, o teu problema não é dinheiro, o teu problema não é trabalho, nada disso vai fazer você ter comunhão com Deus. Você pode ter teu dinheiro, você pode ter teu trabalho, você pode ter sucesso, mas não esqueça de perseverar em cada situação que você entrar. Levante um altar para Deus. E aí tu vai ser bem sucedido em tudo que você fizer. Aí aqui vai dizer: e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em autor e consumador da nossa fé. Lá na sede eu fiz um lance que o pessoal ficou meio espantado, porque a Bíblia manda a gente olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Mas às vezes, porque a gente fica olhando para o homem, a gente deixa de perseverar. Sabe por quê? O pastor pode ser pastor, mas é pecador igual você. Eu peco todo dia, irmão. Não se espanta, não. Pastor, peco todo dia. Quem não peca aqui? Levanta a mão. A Bíblia vai dizer: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, já pecou. Mas nós estamos aqui, ó. Entenda uma coisa: há uma diferença de você estar na presença de Deus. Você se torna santo, sim ou não? Sim ou não? A Bíblia diz isso, que nós somos sacerdócio santo. Mas que papo é esse? É santo ou é pecador, pastor? É santo lutando contra o pecado. Amém? Nós não estamos aqui lutando para ser santo. Nós somos santos lutando contra o pecado. De vez em quando pecamos. Vira e mexe, damos um mole.
mas somos santos lutando contra o pecado, porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Agora, eu não posso ser um pecador na prática do pecado, achando que sou santo, porque a graça me basta. Nós precisamos correr a corrida, e só há um modo de corrê-la: com perseverança e olhando para Jesus, o fundador e aperfeiçoador da nossa fé. É correr com perseverança, ter os olhos fixos em Jesus e no que é prometido a nós. Produziremos o fruto que nos marca como verdadeiros cristãos, o fruto produzido por aquela pessoa que guarda, amém, a sua palavra no coração. Lembra de uma corrida que teve numa Olimpíada, que tinha um brasileiro, eu esqueci o nome dele, irmão. Pô, o cara estava na frente. Lembra disso? O cara estava na frente, disparado na frente. Aí alguém entrou no meio do caminho dele. Ele continuou na frente. Foi lá tirar o cara, mas quem estava atrás conseguiu ultrapassar ele. Ele de primeiro chegou em terceiro. Me pergunta por que aconteceu isso, pastor? Ele perdeu a concentração. Ele perdeu o foco. Porque quando aquele cara cruzou na frente dele, o olhar dele estava na linha de chegada. O olhar dele estava fixo lá na frente. Ele não estava olhando as pessoas que estavam ali. Ele não, sabe, ele não estava ligando para os acenos, para os gritos. A preocupação dele era foco lá na frente. Quando alguém cruzou a frente dele, tirou a concentração dele. Aí o que aconteceu? Ele perdeu aquela corrida. Nós temos que tomar cuidado com as distrações, com as coisas que na nossa caminhada você está indo muito bem, daqui a pouquinho cruza na tua frente e você perde a concentração. Por isso que aqui está dizendo, os nossos olhos têm que estar fitos em Cristo, que é o autor e é o consumador da nossa fé. Nós temos que perseverar, sempre olhando para Jesus. O pastor Jardel pode cair, sim ou não? Sim ou não? Não tenha medo de falar não. Amém? Mas Jesus nunca vai cair. A Bíblia vai dizer que Paulo vai dizer assim, ó: sejais meus, mas ele vai falar algo muito interessante. Assim como eu sou de... Ele está dizendo, me imite, mas se caso acontecer alguma coisa comigo, tem alguém melhor do que eu. É por isso que o nosso olhar, a nossa visão tem que estar em Cristo Jesus. Mas o que aqui vai dizer assim: correr com perseverança, ter os olhos fixos em Jesus e no que é prometido a nós. Só assim nós produziremos o fruto que nos marca como verdadeiros cristãos. E que fruto é esse que nos marca como verdadeiros cristãos? A palavra. A palavra de Deus é que nos marca como verdadeiro cristão. Às vezes nós não temos um comportamento, nós não temos uma atitude, nós não temos um perfil de um verdadeiro cristão porque nos falta a marca da palavra. E aí, quando a palavra não está em mim, o que Jesus falou? Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em... Então,
Entenda, irmão, que a Bíblia ela vai nos dando o segredo do sucesso. Não adianta eu dizer, eu estou em Cristo, e a palavra está em você? Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. A nossa vida, ela tem que ser uma terra que esteja preparada para receber a palavra. Lembra de Jesus, irmãos? Quando ele começou seu ministério, ele foi batizado, sim ou não? Logo assim que ele saiu das águas, o que aconteceu? O Espírito Santo pegou Jesus e levou para o deserto. Depois de 40 dias que Jesus estava no deserto jejuando, apareceu quem? Chifrudo. E apareceu cheio de proposta. A primeira proposta: transforma essas pedras em... Por quê? 40 dias no jejum. Pô, irmão, ele vai ali, na tua necessidade. Ele vai ali aonde tu está precisando. E Jesus tinha poder de transformar pedras em pães. Aí olha o segredo de você ter a palavra. Jesus vai lá em Deuteronômio e fala para o diabo assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Tem propostas que parece até boa, sabe? Mas é para te tirar do alvo, é para te tirar do foco, é para te ensoberbecer. Aí, não satisfeito, ele pega Jesus e fala para Jesus assim, usando, já que ele veio com a palavra, então agora eu vou também provar ele na palavra. Olha, se atira daqui do alto desse pináculo, porque está escrito que ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, para que tu não tropeces os teus pés em pedras. E está escrito mesmo, vai lá no Salmo 91 para tu ver só. O Senhor, ele dá ordem aos seus anjos. A gente pega essa palavra muito para a gente, mas aquela palavra ali era para Cristo. Aí Cristo vai dizer assim: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí ele leva Jesus no alto do monte, mostra o mundo, né? Mostra toda a beleza do mundo e fala assim: olha, tudo isso me foi dado e eu te darei, se prostrado me adorares. Aí Jesus vai falar para ele, somente escrito lá, nos mandamentos, somente ao Senhor adorarás, e somente a Ele prestarás cultos. Aí ele ordenou que o diabo fosse embora, e ele foi embora. Jesus venceu o diabo aonde? Através do quê? Da palavra. Ele perseverou, irmão. E nós temos que perseverar para a nossa salvação, vencendo o diabo através da palavra, que vai dizer, a palavra perseverança, traduzida do grego aqui, a mesma forma que está no livro de Hebreus, aquele que está incluído, sabe, em uma categoria, são aqueles que perseveram, sabe, você está dentro de uma categoria de pessoas diferentes daqueles que não perseveram. Por isso que a Bíblia ela vai nos incentivar a perseverar. Qual é o fruto que a palavra tem gerado no teu coração? Então, querido, a mensagem hoje para mim e para você é que nós temos que perseverar pela nossa salvação.
E isso começa quando a gente entrega a nossa vida para Jesus. Começa. Não se resume só ali. Você entrega a sua vida para Jesus, você se batiza, você começa a participar da ceia, da comunhão com a igreja, e aí você vai caminhando, a palavra vai entrando no teu coração, você vai começar a dar frutos que permaneçam, você vai começar a desenvolver os dons naturais, os dons espirituais, e Deus vai começar a te usar de uma forma poderosa. Isso não se resume somente nesta terra, porque há uma promessa, repita, há uma promessa, maior do que todas as promessas, que é a vida eterna. E essa, querido, nós ainda não conquistamos por inteiro. Ainda temos que caminhar, ainda temos que perseverar. Diga para o teu irmão, não desista. Diga, não deixe que as tribulações dessa vida te afaste do propósito real, que é a vida eterna. Amém? Fica de pé, em nome de Jesus. Aplauda Jesus. Coloque a mão no teu coração.